da sua vida. Mas essa era a única maneira que Rory conhecia de fazer o seu trabalho. Ela sabia que Ron Davidson, que dirigia a divisão de homicídios do Departamento de Polícia de Chicago, estava sob pressão de todas as ordens, políticas e sociais, para tirar da lama a taxa de homicídios não esclarecidos de Chicago. A cidade tinha uma das menores taxas de homicídios esclarecidos do país. Assim, o fato de Rory ter concordado em assumir o homicídio não esclarecido de Camille Bird representava uma oportunidade para Ron solucionar um caso da sua lista sem gastar muitos recursos. Rory reconstituía crime sozinha, recusando o auxílio de qualquer um dos detetives. A divisão mantinha Rory como prestadora de serviços havia anos, e se ela não fosse tão seletiva como os casos que assumia, teria um novo caso por semana. Vou dar uma olhada e entro em contato para comunicar meu parecer. Rory finalmente disse. Mantenha-me informado. A janela do carro de Rory começou a subir. Ei, Gray! Davidson exclamou. Rory parou de subir a janela e olhou para ele por cima do vidro. Sinto muito pelo seu pai. Rory assentiu e terminou de fechar a janela. Em seguida, os dois carros partiram em direções opostas. Parte 7. Chicago, 16 de outubro de 2019. Rory entrou na casa de repouso e se dirigiu ao quarto 121. As luzes estavam apagadas e o brilho da TV deixava o aposento mergulhado em um tom azulado. Uma mulher estava deitada com os olhos abertos, mas sem se dar conta da presença de Rory, que se aproximou da cama hospitalar que ostentava grades de proteção altas em cada lado. Ela se sentou na cadeira adjacente e fitou a mulher, que continuou a assistir à TV como se Rory fosse invisível. Então, ela estendeu o braço e pegou-lhe a mão. Tia Greta. Sou eu, Rory. Sua tia-avó sugou os lábios para dentro da boca, como fazia depois que as enfermeiras retiraram sua dentadura. Greta. Rory sussurrou. Você pode me ouvir? Eu tentei salvar você, a velha afirmou. Eu tentei, mas havia muito sangue. Tudo bem, tia, não faz mal. Você estava sangrando. A tia-avó olhou para Rory. Havia muito sangue. Uma enfermeira entrou no quarto. Desculpe, eu tentei alcançá-la antes que você entrasse. Ela está num dia ruim. A enfermeira ajustou os travesseiros atrás da cabeça de Greta e colocou um copo de isopor branco com um canudo depois de posicionar uma mesinha sobre a cama. Aqui está a sua água, querida. E não há sangue por aqui. Odeio sangue, por isso trabalho neste lugar. Ela está assim faz quanto tempo? Rory quis saber. A enfermeira olhou para ela. A maior parte do dia. Estava bem ontem, mas, como você sabe, a demência leva para outra parte da vida, às vezes apenas por um curto tempo, outras vezes demora muito mais. Vai passar. Rory assentiu e apontou para o copo de isopor. Vou fazê-la beber. A enfermeira sorriu. Me chame se precisar de alguma coisa. Assim que a enfermeira partiu, a tia-avó de Rory voltou a olhar para a sobrinha. Eu tentei salvar você. Havia muito sangue. Greta fora enfermeira muitos anos atrás, mas a demência que devastava sua mente a arrastava de volta para os momentos mais sombrios da sua profissão. E aí, está gostando dessa história?
Então aproveita e deixa o seu like, assim me ajuda a continuar trazendo mais leituras para vocês. E não se esquece de se inscrever para não perder nada. Ela ficou em silêncio e voltou a fitar a TV. Rory sabia que aquela seria uma visita difícil. Aos 92 anos, a capacidade mental da sua tia-avó variava muito. Às vezes, ela se mostrava atenta como sempre fora. Em outras ocasiões, como naquela noite e ao longo das últimas 2 semanas, desde que Greta soube da morte do pai de Rory, ela se perdia no passado. Em um mundo que Rory era incapaz de penetrar. Nos últimos anos, a melhor chance de encontrar a tia-avó em um estado de lucidez era à noite. Em algumas noites, Rory chegava e ia embora em questão de minutos. Em outras, quando tia Greta se mostrava alerta e falante, ficava até as primeiras horas da manhã conversando e rindo, algo que Rory lembrava que a tia-avó fazia quando ela era criança. Poucas pessoas entendiam completamente Rory Moore. Sua tia Greta era uma delas. Greta, você se recorda do que lhe falei sobre o papai? Sobre Frank, seu sobrinho? Greta mordeu um pouco mais os lábios invertidos. O funeral foi na semana passada. Tentei levá-la, mas você não estava se sentindo bem. Rory viu a mastigação de sua tia-avó ficar mais rápida. Você não perdeu nada. Exceto eu me esquivando no canto, tentando evitar todo mundo. Poderia ter usado você como escudo. Isso provocou um olhar fugaz de Greta e a contração sutil de um sorriso. Rory sabia que viera em uma noite que oferecia poucas oportunidades. Existe melhor maneira de desviar a atenção de mim do que empurrar a cadeira de rodas de uma velhinha que todos adoram? Rory sentiu a tia-avó apertar sua mão. Uma lágrima se formou na pálpebra de Greta e depois rolou pelo seu rosto. Rory se levantou e rapidamente tirou um lenço de papel da caixa para enxugar o rosto da tia. Ei! Rory procurava o contato visual que normalmente tentava evitar. Peguei um trabalho difícil e vou precisar da sua ajuda. É uma boneca Kashner, com uma rachadura complicada na órbita do olho esquerdo. Consigo repará-la, mas talvez precise de algum auxílio com a coloração. A porcelana está desbotada e eu vou ter de colorir o epóxi. Você pode me ajudar? Greta olhou para Rory e parou de mastigar os lábios. Em seguida, assentiu com um gesto sutil de cabeça. Ótimo, Rory afirmou. Você é a melhor e me ensinou tudo o que sei. Vou trazer tintas e pincéis da próxima vez que eu vier visitá-la. Então, você poderá dar uma olhada. Rory recostou-se na cadeira ao lado da cama. Voltou a pegar na mão de Greta e passou 1 hora vendo a tela da TV sem som até ter certeza de que sua tia-avó adormecera. Parte 8. Chicago, 16 de outubro de 2019. Ela parou o carro na frente do seu bangalô e o estacionou na rua, ocupada pelos veículos dos vizinhos. Passava das 11 da noite e Rory sentia-se bem depois de visitar Greta. Não era sempre que se sentia bem ao deixá-la. O Alzheimer e a demência tinham roubado a maior parte da personalidade da sua tia-avó, transformando-a às vezes em uma velha desagradável que podia proferir insultos como um marinheiro bêbado em um momento e balbuciar palavras incoerentes no seguinte. Apesar da ferocidade do insulto, a versão torpe de Greta era preferível à alma inexpressiva e de olhos vazios que Rory costumava encontrar quando ia vê-la. Cada uma das personalidades de Greta era tolerada porque, ocasionalmente, como naquela noite, havia um vislumbre da mulher que Rory amara a vida inteira.
fora uma noite positiva. O cachorro do outro lado da rua latiu quando Rory subiu os degraus e inseriu a chave na fechadura da porta da frente. Antes de entrar em casa, ela pegou a correspondência. Colocou a pilha de envelopes junto com o laudo da autópsia de Camille Bird na mesa da cozinha e tirou um copo do armário. A prateleira do meio da geladeira tinha 6 garrafas de Free Floyd's Dark Lord, uma cerveja preta impossível de encontrar, cujo estoque Rory conseguia manter por meio de um contato em Indiana. Cada garrafa de 650 ml estava alinhada com o rótulo para frente em fileiras perfeitas, da única forma que Dark Lord deveria ser estocada. Ela apanhou uma garrafa da frente, abriu a tampa, despejou a cerveja em um copo alto e reforçou com um pouco de suco de groselha. Com um teor alcoólico de 15%, a cerveja era mais forte do que a maioria dos vinhos e só era preciso alguns copos para obter o efeito desejado. Na mesa da cozinha, empurrou a pilha de correspondência para a direita e puxou para si o envelope pardo que recebera do detetive Davidson. Tomou 2 grandes goles de cerveja, respirou fundo e começou, tirando a pasta do envelope e abrindo-a na primeira página do laudo da autópsia. Quando morreu, Camille Bird tinha 22 anos e era recém-formada da Universidade de Illinois. Ela terminara a faculdade em maio e ainda procurava um emprego para pôr em prática seu curso de comunicação. Morava em Wicker Park com 2 colegas de quarto. O médico legista determinou a causa da morte: sufocamento ou estrangulamento manual. O tipo de morte: homicídio. Nenhuma evidência de agressão sexual. Rory tomou mais 2 goles de cerveja, virou a página e leu as descobertas do médico legista. Sinais clássicos de asfixia foram notados: líquido e ensanguentado nas vias aéreas, inchaço dos pulmões, petequias no rosto e hemorragia subconjuntival nos olhos. Existiam contusões graves no pescoço de Camille, junto com fraturas no osso hioide e na laringe, confirmando a conclusão de estrangulamento. A presença de marcas de impressão digital não deixava dúvidas. Rory pôs uma foto da autópsia diante de si e releu as constatações. Camille Bird desapareceu numa noite e seu corpo foi encontrado na noite seguinte. A rigidez cadavérica e a lividez permitiam que o horário da morte fosse estimado em 24 horas antes da descoberta do cadáver. Quem matou Camille Bird fez isso rapidamente. Leucotrieno B4 foi detectado em amostras da pele, Rory leu, indicando que o hematoma no pulso tinha ocorrido ante-mortem, isto é, antes de a garota morrer. E agora estaria presente para sempre, uma vez que o poder de cura do corpo desaparecia com o último suspiro. Rory passou 1 hora na sua casa silenciosa, folheando o resto do laudo do médico legista. Em seguida, passou para as anotações do detetive. O laudo da autópsia fora criado em computador, enquanto a divisão de homicídios do Departamento de Polícia de Chicago ainda trabalhava com formulários de papel. A abertura da pasta revelou uma caligrafia feia e brusca, difícil de decifrar. Rory tinha certeza de algum vínculo freudiano entre a caligrafia terrível dos detetives do sexo masculino e suas mães, como se a escrita infantil fosse uma prova da necessidade masculina constante por mimos. Por 1 hora e ao longo do consumo de outra Dark Lord, batizada com um pouco de suco de groselha, Rory leu sobre a vida de Camille Bird. Desde a infância, passando pelo dia em que desapareceu, até a manhã em que seu corpo congelado foi encontrado no Grand Park. Rory tomou notas em espaços simples, uma sentença após a outra, até que preencheu uma página inteira. Ao contrário do detetive, Rory tinha uma caligrafia perfeita.
No entanto, sem espaços entre as sentenças e com poucos sinais de pontuação, ela tinha certeza de que suas anotações pareciam quase tão indecifráveis quanto